Vamos começar a nossa live, né? Boa noite, gente. Saravá, Deus abençoe todo mundo. Vamos começar, né? Eu acho que já, o pessoal já deve estar vendo aí. Saravá para todo mundo, axé, né? Aqui quem fala é o pai Anderson de Ogum, né? Pai de santo, né? Sacerdote da tenda de Umbanda Caboclo Sete Pedreiras. E estou aqui acompanhado da minha filha maravilhosa, Mariana. E a gente vai falar um pouquinho da nossa fé, da nossa religião. Desculpa o atraso, né? Eu sou meio atrasadinho mesmo, né? Então o pessoal já está sabendo. Estou meio atrasado hoje porque eu estava fazendo macumba lá no centro. E macumba demorou pra caramba, estava sozinho lá, tinha muita coisa para fazer e acabou que demorou, né? Mas importante é estarmos aqui. Fazemos cumprindo a nossa tarefa, falando de Deus, de Jesus, de Maria, falando da nossa fé, da nossa religião de Umbanda e falando de tudo aquilo que nos interessa, que é do bem. Falar do bem. Hoje, o nosso título, né, da nossa conversa hoje, como eu te coloquei aqui no título, né, de uma da live, né, no outro eu não consegui colocar, que eu não sei colocar, mas o título que eu pus foi a macumba e as dimensões espirituais, tá bom? Por que eu coloquei esse tema? Veio na minha cabeça, né? Por que eu botei esse troço? Porque a gente sabe que a gente, como espiritualista, temos muita crenças, né? A religião de Umbanda tem crença de várias escolas, né? Fica aqui um pouquinho perto da sua mãe, porque isso. Né? A gente tem várias escolas religiosas, né? E tem a parte espírita, tem a parte da tradição africana, tem a parte indígena, tem a crença católica, todas elas são importantes na nossa religião de Umbanda, né? Eu não vejo nenhuma mais valiosa que a outra. Agora, o que a gente tem é que cada casa tem a sua pegada, a sua forma de lidar com as coisas. E pode lidar hoje de uma maneira e amanhã pode mudar de ideia, porque pai de santo também é a gente, né? A gente muda de opinião, muda de ideia. Às vezes tem uma coisa que para você faz total sentido hoje, daqui a alguns dias, alguns anos, não faz sentido nenhum. E a gente tem direito de se reinventar, aprender algo novo, tentar... ter liberdade para conduzir o nosso culto, não pode ser uma coisa amarrada, né? A Umbanda ela te dá tanta liberdade e a gente tem que usar, né? Porque nas outras religiões, normalmente, tem tudo cheio de dogma, tabus, né? Coisas para serem... o que é, meu amor? Você abriu no TikTok? Tá aberto. Não tá no seu aí? Né? Então, tem coisas para serem... muito fundamento para ser seguido e no nosso caso... a gente não tem tanto fundamento assim para ser seguido, né? O que a gente precisa manter na Umbanda é a prática dos espíritos para caridade, né? Que é a manifestação dos espíritos para a prática da caridade. Agora o restante, as demais coisas, a gente pode mudar, né? O que não pode perder é o fundamento de fazer o bem, de forma gratuita, né? A mediunidade, usar a mediunidade de forma gratuita. Né? Isso que é importante na Umbanda. Na mediunidade, tá, gente? Não é jogo de búzio, não é ebó, não é... outras coisas. Se o cara quiser ter uma lanchonete no centro lá para vender sanduíche e aquele dinheiro usar como manutenção do centro, não tem problema nenhum nisso não, tá? Tem gente que fica achando que caridade é tudo. O cara tem que viver de reza, né? E o centro nenhum se mantém assim, né? Como é que vai manter um centro aberto? Né? Tá bom? Né? Então, com relação a essas crenças, a gente tem o direito de mudar, né? Então, tem conceitos espíritas que são valiosos dentro do terreiro de Umbanda, na minha opinião, né? A questão da reencarnação, a questão da pluralidade dos mundos habitados, né? A própria moral espírita, né? A conduta espírita, a conexão com Jesus, a ideia de mentores, né? As questões da mediunidade, claro, né? Adequando para a realidade do terreiro, né? Não vai pegar ali a codificação kardeciana toda e empurrar dentro do terreiro que não vai dar certo, né? Eles foram escritos, não foi escrito pra gente, aquilo foi escrito pro espírita, né, velho? Né? A codificação kardeciana foi escrita para os espíritas, não foi escrito para o macumbeiro. Mas a gente pode pegar aquilo e adaptar dentro da nossa realidade. Assim também a concepção católica, né? Nem tudo que está no catolicismo a gente deve usar. A gente vai pegar aquilo que é bom pra gente. A gente tem que ter liberdade para isso, né? O candomblé é a mesma coisa. Então o orixá é o mesmo, mas a maneira de se cultuar é diferente. Então eu não sou obrigado, a gente não é obrigado a cultuar orixá nenhum, a maneira do candomblé, a maneira do xixelabá,
da África, a gente não é obrigado. Tem gente às vezes querendo obrigar a gente a fazer igual todo mundo, quer botar a gente de goela abaixo. O orixá de goela abaixo na gente pra gente fazer do jeito deles, né? Mas isso é uma incoerência. A gente não é obrigado a fazer nada disso, não. Então hoje acabei que eu entrei de pé logo no assunto, né? Não fizemos nem oração. Mas a gente vai rezar agora. Acho que já tem bastante gente aí, né? E eu, a minha esposa Michele, vai fazer... Vocês vão perguntando, tal, participando, né? E a gente vai conversando aí, dialogando a respeito do tema. Eu vou fazer oração, pedir para vocês me acompanharem, né? Oração para que Jesus nos toque, né? Esteja conosco. A nossa espiritualidade, a gente fique mais bem conectado, né? E que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo. Seus lares, suas famílias, né? Que nossos Exus e Pombogiras possam visitar o lar de vocês, né? Para que se tiver alguma coisa a ser corrigido, que seja corrigido. Que o caboclo, os pretos velhos possam visitar os nossos lares, para que a nossa paz, a paz da nossa Umbanda chegue nos mais lares, né? Tá bom, gente? Então vamos orar, né? Senhor Jesus, Mestre querido, né? Rendemos graças a Ti, ó Senhor Jesus, por mais essa noite, né? Pedimos, Senhor, que esteja conosco. Envie os anjos do céu, os senhores orixás, os guias de Umbanda, que enviem nosso auxílio, nosso socorro. Que abençoe nossa família, abençoe nosso lar, abençoe nossa casa. Abençoe tudo relativo a nossas vidas. Que possamos estar irradiados, Jesus, pelo seu grandioso amor. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão nos vendo, seus lares, suas famílias, tudo mais relacionado à vida deles. Que possamos, Senhor Jesus, viver de acordo com a vossa santa vontade, de uma maneira que seja agradável a Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, que Tua paz seja conosco hoje e sempre. Saravá, né, gente? Beleza? Então é isso, né? Cleane Dutra está perguntando se você é de Brasília. Nós somos, filha, nós somos de Brasília. Nosso terreiro fica aqui na Colônia Agrícola 26 de Setembro, tá? Que é a próxima cidade estrutural, né? Aqui eu tô gravando da minha casa, né? Porque desse horário a gente quer estar em casa, não é todo dia que a gente quer estar no terreiro, né? Eu tava no terreiro até quase agora. Mas agora eu já cheguei em casa, graças a Deus, eu procuro fazer as lives daqui de casa. Então eu acho mais confortável para mim, é o tempo que eu tenho para ficar com a minha esposa fica me auxiliando aqui, e a gente vai fazer as coisas juntos. Beleza? Mas o nosso terreiro fica aqui em Brasília, num local chamado Colônia Agrícola 26 de Setembro. Na bio, tem o site, ou então, se não tiver, porque tem duas plataformas aqui, tem o meu WhatsApp, quem quiser endereço, fala comigo no WhatsApp, tá? Para ir lá no nosso terreiro. Nossas giras são quinzenais, ou seja, a cada 15 dias tem uma gira. Nossa próxima gira agora vai ser para louvar Xangô, né? Vai ser uma data, junho agora, uma data boa para fazer festa para Xangô. Então vai ser uma festa para Xangô bem legal, com coisa boa. E também para boiadeiro, né? Então os atendimentos vão ser de boiadeiro na próxima gira, sábado que vem. Tá todos convidados, aqueles que quiserem ir, fiquem à vontade. Só me manda uma mensagem no WhatsApp, por favor, né? Pra gente ter um controle das pessoas. E lá, como o lugar lá é de condomínio, né? Tem que abrir o portão eletrônico e tal. Faz contato comigo antes pra gente ter um controle do acesso das pessoas, que tem que ligar, abrir o portão lá pra vocês, tá bom? De antemão, estão todos convidados. Vou ficar feliz de recebê-los todos. Tá bom? O que mais, meu bem? O Joey Rodrigues comentou, né? Mas sabe que vejo muitos ritos na Umbanda também. Tem. É porque eu falei alguma coisa de ritual, né? É isso? A religião de Umbanda tem muito ritual. Tem ritual pra caramba. Tem ritual de sobra, entendeu? Só que eu tava me referindo ao ritual de outras religiões, entendeu? Então, como a nossa religião não é uma religião escrita, é comum que nós peguemos ritos de outra religião e tracemos para a nossa. E isso não é problema nenhum, eu não vejo problema nisso. Desde que seja encaixado com os nossos fundamentos, né? Que é da prática da caridade, a mediunidade gratuita, né? Nesse sentido, entendeu? Então, alguns dogmas, alguns tabus de outras religiões, para nós não faz sentido nenhum, né? Claro que alguns terreiros têm lá suas, como é que se chama? Preceitos que devem ser cumpridos por médiuns, né? Que tudo bem, mas tabus, que tem, por exemplo, em religiões, né? Por exemplo, do Candomblé tem muito que são Kizila, né? O pessoal fala que tá indo contrário, orixá, essas coisas. É fundamento deles, né?
respeitável, na casa, no terreiro deles. Mas a Umbanda não tem quizila, não tem ó, não tem nada disso. É nesse sentido que eu tô querendo explicar, entendeu? Então é isso, gente. Hoje o nosso tema é a macumba e as dimensões espirituais, né? É um tema difícil, hein? Tema difícil. Eu não sei de onde eu tirei esse troço da cabeça. Porque é um tema complexo de falar, né? Mas se vocês quiserem falar de outra coisa aí, eu acho até melhor. Vocês que mandam. Manda as perguntas aí. O fato é o seguinte, gente. A Umbanda, ela não é religião escrita, né? Mas ela, como ela tem uma influência também espírita bastante, então teve muita gente que foi pro terreiro e de alguma maneira se aproximou do espiritismo. Ou era espírita e veio pro terreiro e virou macumbeiro, ou era macumbeiro e sentiu necessidade de estudar um pouco mais de forma teórica, né? E foi estudar espiritismo, né? Para entender mais a relação espiritual e tal. Então, a verdade é que as duas escolas, eu acho que elas são muito boas e elas se juntam, né? E eu acho que é bem saudável isso. O fato é que a doutrina espírita, ela tem essa questão de mundo espiritual, né? Então, a gente vai ver lá nas obras de André Luiz, falando da Cidade Nosso Lar, né? Inclusive virou filme, né? Tem outros espíritas que contam, por exemplo, aquela cidade espiritual que fica a dimensão um pouco mais acima do nosso lar, chama-se colônia espiritual chamada Alvorada Nova, né? Alvorada Nova, que ela não sei se ela foi fundada, eu sei que o Eurípides Passanufo, ela mora lá, né? Pelo menos os espíritas falam isso. Que e essa Alvorada Nova foi uma cidade espiritual que serviu de referência para a fundação da Cidade Nosso Lar. Ou seja, a Alvorada Nova é mais antiga que a Cidade Nosso Lar, e as pessoas, quando foram pensar em criar a Cidade Nosso Lar, eles se inspiraram na Alvorada Nova. É isso que conta o livro, né? Eu não me recordo o nome, mas eu acho que é Eurípides Passanufo. Tá? E levando essa visão para dentro da nossa religião de Umbanda, todos tenho certeza que já ouviram falar da cidade chamada Aruanda, né? Aruanda é um lugar espiritual, né? Se for levar para a analogia do espiritismo, é uma cidade espiritual, tá? E dizem, né, que ela fica na dimensão um pouquinho acima também da cidade do Nosso Lar. E quando se fala assim, significa que é uma cidade um pouco mais evoluída, né? Vamos dizer assim, só para ter comparações, tá? Não estou querendo falar que é melhor nem pior do que ninguém, não, mas é só para entender um pouco da dimensão do lugar. Dizem que é uma cidade um pouquinho mais sutil, numa camada espiritual mais sutil que a Nosso Lar, né? E eu quando eu ouvi falar disso, eu falei, caramba, que coisa legal, né? Porque a gente, às vezes, até nós que somos macumbeiros, a gente tem uma noção, assim, como a gente usa muita coisa material, muito elemento, muita coisa da natureza, a gente às vezes fica achando que poxa, nós somos mais materiais, né? Eu, quando era espírita, eu escutei muitos espíritas falando isso, que a Umbanda é uma religião muito material e tal, falando até usando de forma preconceituosa, entendeu? E eu até aceitava isso de bom tamanho. Eu falei assim, pra mim é normal, não quero ser evoluído mesmo. Eu gosto de fazer macumba. Mas depois eu fui estudando aí outros livros, né? E vi outras opiniões, dizendo que a dimensão espiritual da cidade Aruanda ela é um pouco mais sutil, um pouco mais, vamos dizer, elevada, né? Se é que se fala isso. Se é que isso é legal. Que é a cidade Nosso Lar. Tá? Aí, poxa, eu achei massa, achei legal. Que é interessante, né? Dizem que é um lugar que tem natureza exuberante, né? É claro que tudo é criado, segundo eles falam, né? É criado, a mente cria, né? Criação da mente, né? Mas é isso. Dizem que é um lugar que tem mata exuberante, muita vibração de orixá, né? Porque orixá é a força da natureza, né? Seja aqui ou em qualquer lugar, orixá é a força da natureza, a criação de Deus. E eu achei interessante aquilo, né? E fala lá das dimensões do treinamento que médiuns que tem para trabalhar aí nos terreiros, treinamento de espíritos que passam por treinamento para se comportarem como guias aqui na Terra e tal. Isso é a versão espírita sobre a religião, sobre a nossa macumba, né? E eu achei interessante aquilo, falando de boa... Tem que escutar as coisas com boa vontade, né? Eu achei massa, não sei se é verdade, mas eu achei de bom tom, achei de forma respeitosa, achei legal. Qualquer pergunta aí, faz aí pra nós. O Joey Rodrigues perguntou, tem duas perguntas. Como o terreiro de vocês foi constituído
E depois veio a Beth perguntando, né, se você pode falar um pouco de Xangô e sua relação com os boiadeiros. Vamos falar. Nosso terreiro, o Joey que perguntou? Foi. Tá. Nosso terreiro, filho, eu não sei se você me conhece, se a gente se conhece, me perdoa, tá? Porque eu não tô vendo a foto aqui, eu não enxergo bem não. O fato é o seguinte, que nosso terreirinho, ele começou aqui em casa, né? Eu comecei atendendo no fundo da minha casa, fiz como a maior parte dos terreiros começam. A maior parte dos terreiros começam assim. O médium, ele começa a sentir uma necessidade absurda de ser pai de santo, né? Ele sente no coração dele a vocação. Alguns se sentem cobrados, não foi o meu caso, mas alguns se sentem cobrados, assim, como se a vida estivesse faltando alguma coisa. Meu caso foi parecido, mas não senti por lado da cobrança. Senti porque faltava um negócio mesmo, tipo uma crise existencial, né? Que até meio deprê. Aí, eu já trabalhava em centro, frequentava centro, eu vivi espiritualidade a minha vida inteira. Então não foi uma coisa assim, eu virei pai de santo, mas eu não sabia nada. Não, eu tô na macumba a minha vida toda, né? Então não é nenhuma novidade, né? Pra mim. Mas eu comecei a trabalhar no terreiro aqui em casa, no fundo de casa, né? Puxei um telhado, puxei uma telha aqui no fundo do lote aqui e acendi minhas velas e falei, vou fazer minha macumba aqui, né? E pedi a espiritualidade para me ajudar, me orientar, né? Fui em terreiros com axé, com terreiros que têm responsabilidade, terreiros antigos, né? Para perguntar se aquilo era uma coisa só minha ou se tinha realmente um amparo da espiritualidade, porque eu estava em conflito, em crise, né, existencial. Ninguém chega do dia para a noite e fala, eu vou virar pai de santo. Né? Então foi assim, eu fui em terreiros, adoeci, tive problema de saúde, aí fui em terreiros para tentar confirmar essa história, ver o que estava acontecendo, e foi confirmado, dizendo que eu tinha os orixás na minha cabeça e que que o sacerdócio era o meu destino. E aí, diante disso, eu falei, agora não tem jeito não, meu irmão, agora é um pau na máquina. Aí puxei um telhado aqui, um negócio, e comecei a atender na minha casa. Depois o espaço ficou pequeno, por causa que as pessoas começaram a chegar, né? Aí eu falei, vamos comprar um terreno, né? Comprei um terreno lá na 26 de setembro, porque lá é um local mais humilde. Eu e minha esposa fomos lá e compramos um terreno, fizemos o barracão, né? Com esforço, com dificuldade, e o nosso terreiro funciona lá, entendeu? Quem quiser ir, fica à vontade para conhecer. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu na história. Tá bom, Joey? Agora a outra era... Eu acho que eu satisfiz sua resposta, né? Se não for, você pergunta qualquer coisa aí que eu falo mais. Aí tem a da Beth, né? E ele fez outra pergunta também. Qual é a outra dele? A dele é que os guias de Umbanda estão trabalhando dentro de uma estrutura de frequências mais densas, portanto mais material. E o campo de trabalho deles é assim para poder fazer trabalhos necessários. Sim, claro. É verdade, porque não é material mesmo, né, filho? A gente é matéria, né? A gente é matéria. Às vezes a gente quer sutilizar tudo. Fica parecendo que as pessoas estão acostumadas com céu de algodão, né? Ficaram tão acostumados com essa história de céu, a gente fica achando que Deus tem aquela barbona branca e que o céu tem o céu de algodão, né? Aquelas nuvenzinhas, né? E as dimensões espirituais, qualquer livro que você lê sobre isso, vai ver que as dimensões espirituais são muito parecidas com a nossa. Né? São muito parecidas com a nossa, não diverge tanto assim. Claro que tem lugares bem pesados, bem densos, que se assemelham a lugares muito ruins aqui na Terra. E tem lugares muito sutis, muito bons, que se assemelham a lugares realmente muito bons aqui na Terra. Então, o planeta Terra, ele é bem democrático nesse sentido. Tem lugares aqui na Terra que é abismo, é inferno, é umbral. Tem lugares aqui na Terra, no físico, que é lugares muito ruins para se viver, não é? Lugares onde tem violência, lugares onde as pessoas se matam, que não tem respeito a nenhum tipo de dignidade, né? Esses lugares é inferno, gente. Esses lugares é abismo. Esses lugares, na dimensão dos infernais, é aquilo ali, não tem muita diferença. Entendeu? Não tem lugares que é assim? Aqui na Terra, no nosso planeta? Inclusive no Brasil, não tem lugar assim? Que as pessoas não têm direito a nada, sofrem abusos, né? Sofrem qualquer tipo de violência, a corrupção manda. Se você levantar a cabeça, você leva paulada, não é assim? Então, no mundo espiritual não é muito diferente, tá? O inferno é isso aí inferno também. Tá? E também tem lugares no mundo que o IDH é ótimo, que não tem crime nenhum, não tem lugares assim na Terra? Que o IDH é ótimo, que as pessoas que tem as pessoas, cada um não passa necessidade, tem hospital para todo mundo, não tem lugar que são assim na Terra? Verdadeiros oásis de bem viver?
Esses lugares, comparando, já são dimensões elevadas. Então aqui na Terra, nossa, tem lugares que se aproximam a dimensões superiores e tem lugares aqui que são inferno mesmo, é coisa. Não precisa nem ir para o inferno, aqui já é. Tá? Nesse sentido que a gente fala. Mas porque a Terra ela é muito democrática, ela cabe isso tudo. Por isso que a gente encarna. A gente encarna para você ter essas experiências aqui. Coisa que no mundo espiritual é muito heterogêneo, cada frequência na sua. Ou seja, o cara que está numa dimensão dessa muito baixa, ele não consegue subir não, ele tem dificuldade em subir. E aquele cara que está na dificuldade, aquele cara que está numa dimensão muito elevada, ele para descer é um rala, porque ele tem que engrossar a frequência dele. E todo livro espírita que você lê, eles contam que espíritos superiores, espíritos, vamos dizer assim, que estão em dimensões mais boas, quando ele vem para a Terra, é um choque energético, é difícil, tem que se adaptar. Tem um processo adaptativo, né? E quanto mais evoluído, mais difícil é estar na Terra, né? Então, esses nossos espíritos, os orixás, eles também têm esse choque vibratório, só que são verdadeiros, têm habilidades, né? Eles são treinados para isso, eles conseguem conviver bem com isso, né? Por isso que a Umbanda chega em qualquer lugar. A Umbanda vai num lugar muito raso, muito buraquento, e vai também a dimensões muito sutis. A Umbanda ela pega ela reverbera uma amplitude muito grande de frequência, ela consegue estar em vários lugares. Nossos guias, né? Porque a gente trabalha com muitos guias. E eles conseguem andar em tudo que é canto, né? A Umbanda é danada, né? Então, por isso que a gente é maravilhosa, né? A Umbanda é fera. Mais alguma perguntinha, gente? Aí ele fala, né? Não sei se já leu, mas nos livros de André Luiz há muitas referências a Exus, mas não são clarificados para não misturar as informações. No livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz conversa com o Exu Caveira, que explica o papel dele no cemitério. Sim, já vi também. Tem outro também, se eu não me engano, é o Obreiros da Vida Eterna que ele falou? Uhum. Tem um outro também que era aquele... que eu li também, tá, gente? Porque já faz tempo, eu era espírita. Eu li as obras do André Luiz toda, tá? Com exceção daquele que é muito técnico, que eu achei difícil pra cacete. Era Mecanismo da Mediunidade. Esse eu não li, não. Os Domínios da Mediunidade eu li. O Mecanismo da Mediunidade eu achei difícil. Ele foi escrito pelo Valdo Vieira. Eu só li o Evolução dos Mundos, que era feito pelos dois. Agora esse daí eu não consegui, que era muito técnico, era chato. Agora os outros eu li todos. São livros muito bons, né? E tem passes ali de Exu que fala de Exu ali, só não bota o nome, né, pra não gerar, né? É Exu, pô. Então Exu é muito comum. Todo mundo que sai do corpo, dorme, que tem alguma pegada com macumba, ele vai ver Exu. Eu já vi Exu fora do corpo várias vezes, não foi uma vez não. Várias vezes. Tá? Na minha casa, prestando socorro, nas dimensões espirituais mesmo, né, trabalhando. Né? Já conversei com Exu fora do corpo várias vezes. Então é um fato, isso aí não é coisa. Qualquer pessoa que faz isso vai ter contato. Né? Aí, né, fala, quando acho que você falou dos lugares de umbral, ele falou sim, já estive por lá. Em relação às cidades, né, que são mais... Sim. São parecidas, né? E aí também fala que a guerra de Gaza ou Ucrânia já estão muito conectados com os mundos de dor da esfera terrestre. Sim, então. Se você pegar esses lugares de guerra que você se referiu aí, isso aí já é lugares muito pesados, né, gente? Né? Não precisa... Isso já é o que acontece nas dimensões muito, muito ruins espirituais. Pô. Isso já é, entendeu? Então, o que acontece fora do corpo não é muito diferente disso, não. Você pega lá aquela cidade lá, El Salvador, né? Que agora o presidente lá, o Bukele, botou ordem na casa lá e prendeu todo mundo. Mas até outro dia lá, antes de acontecer isso, antes de ele prender todo mundo, aqueles vagabundos lá, a cidade tinha muito, não sei quantos mil homicídios por dia, né? Muito homicídio, muita porcaria. Então aquilo lá é um inferno, pô. Então, aquilo lá era o quê, então? Se você achar que aquilo é bom, pelo amor de Deus, né? Aquilo já é um inferno. Aquilo é pior que qualquer umbral, aquilo lá. Agora tá melhor, porque ele botou todo mundo na cadeia. Graças a Deus, porque não deixou as pessoas em paz. Aí ele falou, sim, os Exus Pombagiras estão lá no mundo dor. E os pretos velhos estão dentro do mundo do amor. Por isso, do alcance da Umbanda. Pesado, aí outro comentário já, pesado e de ódio, infelizmente. Que já é dessa parte. É o mundo, né? O mundo é o mundo. A gente tem que saber viver nele, né? Mas a gente também não tem que ter a pretensão de querer mudar muita coisa, não. A gente tenta fazer a nossa parte
O mundo é o que é e Deus permite, né? A gente tem que fazer a nossa parte, tentar ser o melhor que a gente puder. Mas a gente saber entender que isso faz parte. A gente não tem que ficar se doendo também, não. E a Beth tinha perguntado, né? A Beth, minha querida filha, ela estava falando de Xangô, né? Xangô e boiadeiro. Xangô e boiadeiro. A nossa próxima gira, gente, vai ser de Xangô e de boiadeiro, como eu falei no início, né? Aqueles que perderam a conversa aí. Então vai ser uma gira para Xangô, né? Que a gente faz anualmente. No nosso terreiro, normalmente a gente usa o calendário católico, né? A gente usa o calendário católico para fazer festas em louvores, em agradecimento aos orixás, né? Então, agora a última vez a gente fez para Exu, né? Que foi próximo do dia 13, né? Que é dia de Santo Antônio. E a gente vai fazer agora para Xangô, porque a gente sincretiza com São João Batista, né? Festa de São João, festa de São João, né? Então a gente vai fazer essa festa, vai ser bem legal. Então quem quiser ir vai ser ótimo. Em boiadeiro, normalmente a gente faz o orixá e faz os guias de Umbanda conectados, né? É obrigado a fazer isso? Claro que não, mas a gente faz porque a gente acha mais fácil conduzir dessa maneira. Nem precisaria, mas a gente faz porque a gente acha mais fácil. Então a gente coloca as entidades de Umbanda linkada ali com aquela força do orixá, entendeu? É obrigado a fazer isso? Não, mas a gente faz porque a gente gosta. E a gente vai colocar lá, a gente vai pedir a presença de boiadeiros, né? Que é muito nessa pegada também, na força de Ansan, né? Que são espíritos valorosos, né? Da roça, que são bons em caminhar eguns, né? Na força de Ansan, né? Então a gente pede para Xangô e Ansan fazer valer, né? A força, o axé do orixá, para que os nossos boiadeiros, né? Façam a tarefa deles, né? Que é conduzir para o astral aquelas pessoas que precisam, né? Proteger a nossa casa, nos dar aquela firmeza, aquele axé, que eles são potentes, né? São bons para isso, dar aquela palavra reta, direta, né? Para que a gente seja digno, faça correto, faça valer a nossa encarnação, não ficar perdendo tempo com besteira, né? Dar valor a coisas importantes na vida, que é a família, que é os valores, né? Você ter a sua decência, né? Ser decente, né? Ter os seus valores acima das coisas do mundo, né? Não tem problema ser pobre, não. O problema é ser vagabundo. Ser pobre não é problema. O pobre é honra. Não é demérito de ser pobre, não. Ser humilde, não. O que não pode é ser sem vergonha. E boiadeiro é muito nisso, né? Aquela pegada. Ele é rude, né? Mas é honestíssimo, corretíssimo. Tem essa pegada, assim, de homem do mato, né? Homem do mato. Mulher da roça do mato. Pessoas assim que têm um valor absurdo. Uma fé absurda, né? Acostumado a trabalhar para conseguir sustentar sua casa, viver do seu próprio suor, né? Não ter essas sem vergonhas que hoje tem de gente preguiçosa que não quer trabalhar. Seu amigo Léo Malva tá perguntando de boa noite, né? Ô, Léo, beleza? E aí ele meu queridão. Tá perguntando cadê a tela. Ô, meu queridão, você acredita, rapaz, que eu cheguei agora na pressa e eu nem lembrei, a verdade é essa. Mas eu vou tentar fazer, cara. Eu vou tentar botar aqui. O Léo Malva, ele me ensinou a botar aqui atrás, gente, um negócio aqui que põe atrás, aqui, aí bota a coisa do centro, sabe? Mas eu cheguei na correria tão louca, velho, que eu nem lembrei disso. Mas eu vou tentar fazer, da próxima gira, da próxima live, vou tentar botar esse troço. Não sei nem se vai ficar bom, mas eu vou tentar fazer, pelo menos para experimentar. Ele disse que é onde tem uma caneta, né? Ah, mas hoje eu não vou fazer mais, não. Deixa pra próxima. Mas obrigado pela ajuda. Vou fazer. Eu vou tentar fazer teste. Vou testar primeiro esse troço aí pra ver se fica bom. Obrigado, axé. Ó, o Léo Malva, ele é cantor, hein? Ele canta pra caramba. E ele tem um negócio dele aí, acompanha ele é fera na cantoria. O bicho é fera nas músicas dele, toca MPB, o cara é fantástico. Além de ser meu amigo. Quem quiser seguir ele aí, segue aí. Dá os moedas, dá os cobre aí pra ele ganhar dinheiro também. Aí tem uma outra pessoa aqui que perguntou, acho que foi a Dani Dutra, que perguntou. Espera só um pouquinho. Tem alguém aqui que falou aqui que gostou do logo do terreiro, ó, que legal. Gostou muito, é porque eu não enxergo, desculpa, que minha mulher que enxerga ali, eu não consigo enxergar aqui não. Você consegue ver, Michele? Tá no Instagram ou tá no... Tá no Instagram. Ixi. Gostei muito da logo do terreiro, ficou muito bonito. Sabe esse logo? Qual o nome dele? É o Joy. É o Joy.
Pô, Joey, eu não consigo nem te ver, mas depois eu vou gravar seu rostinho aqui. Joey, esse logo, cara, eu não sei nem se isso é plágio, sacou, meu irmão? Vou te contar a história. Eu peguei, cara, eu sou carioca, né, velho? Aí, lá no Rio de Janeiro tem um pessoal que toca samba, meu irmão. Chama-se Cacique de Ramos. É um grupo, é um lugar que tem samba, meu irmão, muito bom. E é muito antigo, entendeu? Então, todo sambista bom já passou nesse lugar. E o logo do Cacique de Ramos parece com o meu, sacou? Eu peguei o logo deles e dei uma como é que chama aí? Uma repaginada na inteligência artificial. Mas não era nem na inteligência artificial, que não tinha na época. Eu dei uma repaginada nele, entendeu? Pedi para um filho de santo meu, que é o Ayrton, que sabia mexe com tecnologia, e pedi para ele dar uma repaginada, mas eu fiz inspirado no Cacique de Ramos, cara. Entendeu? Não conta pra ninguém não, viu? Porque senão daqui a pouco o pessoal tá me processando aí por plágio. Mas não é igual não, é parecido, tá? Foi inspirado. Tem aqui agora o Ferreira falando, né? Estamos num momento com muitos relatos, fenômenos fora do planeta. Tem alguma relação espiritual? Relatos de quê? Coisa de OVNI? Agora tá todo mundo falando de OVNI, né, gente? Já viram essas histórias aí? Caraca, meu irmão, teve um cara aí que perguntou pra mim se tem ET na Umbanda, sacou? Eu falei, rapaz, meu Deus do céu, se tiver ET eu tô lascado, né? Mas eu já vi falar que tem, sacou? Já vi falar que tem. Antigamente, cara, pra vocês terem ideia, é história que o povo conta, né? Antigamente, minha família toda é macumbeiro, né? Aí disse que há muitos anos atrás tinha um caboclo chamado Arco-Íris, lá no terreiro, lá no Rio de Janeiro. E as pessoas falavam que ele era um extraterrestre, sacou? Não sei se é verdade ou se não é, mas o fato é que extraterrestre existe e que eles se comunicam com a gente por N maneiras, né? Então eu não tenho dúvida, melhor, não tenho dúvida não, mas eu acredito, né? Dúvida tem uns montes. Eu acredito que esses espíritos de outras dimensões se relacionam conosco por meio das religiões, entendeu? Inclusive nos livros do André Luiz tem isso, fala isso. O livro do Inácio Ferreira fala isso. Então, que também é espírita, para quem conhece espiritismo vai saber o que eu estou falando. Né? O doutor Inácio Ferreira. Tem um livro dele, chamado, se eu não me engano, Na Próxima Dimensão, que ele vai até a Lua, e da Lua ele parece que vai a Marte, e lá conversa com o espírito lá. Tá? Então, esses espíritos se comunicam conosco. Às vezes vem aqui no plano físico, mas nas dimensões espirituais é mais frequente essa comunicação. Né? E eu acredito que eles utilizam a religião de Umbanda, a religião de modo geral, para se manifestarem, para transmitirem um axé, uma palavra, né, um aconselhamento. Eu acredito nisso, sacou? Eu não consigo garantir, né? Porque não consegue garantir nada, mas eu acredito. Sacou? Mas eu nunca vi, não. Tá? Nunca vi nenhum ET incorporado, não. Se eu ver, eu saio correndo. O Joey falou que depois eu verificar, mas disse que ficou muito bonito, né? Porque usa cores complementares verde e vermelho. Aí ele complementou outra coisa, que pior que tem, mas ficam disfarçados para não assustar. Hoje a Terra está sendo ajudada por diversos tipos de espécies, tanto encarnados como desencarnados. Acredito sim, eu acho que a vida inteira no mundo nosso aconteceu isso, pô. Não aconteceu de agora, não. Então o próprio livro Exilados de Capela, né, um livro antigo que não é livro espírita, é um livro espiritualista, contava dessa relação da constelação do cocheiro, né, que veio para o nosso planeta. Isso ajudou ao avanço da nossa humanidade, né? Então, o que mais? O livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, fala que aqueles 5 povos, né, os 5 povos que ajudaram na nossa evolução humana, né, o povo egípcio, o povo de Israel, que mais o outro era os arianos puros, tá esse nome lá. O hindu, e tinha mais um, tá? Tinha mais um, que eu não me recordo. Então tá no livro lá do Emmanuel, né? A Caminho da Luz. Então esse pessoal veio de fora, veio da constelação do cocheiro, o povo que veio de Capela, tá? Então esse pessoal era ET, gente. Esse pessoal era ET. Tá? O que mais? Alguém aqui perguntou, porque pra mim sumiu aqui, se pode cultuar os orixás em casa. Pode. Porque até hoje não encontrou um terreiro que
Pode sim, filha. E a Umbanda, ela com relação a isso, ela é muito tranquila, entendeu? Porque ela não tem muita formalidade, né? Orixá, gente, é o mesmo em qualquer lugar. Orixá é orixá, tá? O que muda é a forma de culto. A forma que se pratica o culto na Umbanda, ela é diferente da forma que se pratica no Candomblé. É diferente da maneira que se pratica lá no Xixelabá, lá na Nigéria, na África. Então, se você gosta de orixá e você quer cultuar orixá, você escolhe uma maneira que lhe é própria, que você mais prefere. Isso não tem um formato. Entendeu? A gente que cria isso. Então você escolhe uma maneira, claro que você não vai inventar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você pega uma maneira que você acha mais palatável, mais digerível, que você acha que para você é legal e faça. Entendeu? Acho que funciona do mesmo jeito. É a mesma coisa de falar que Jesus só está na igreja evangélica e não está na igreja católica. E Jesus é o mesmo. Só vai mudar a forma de se relacionar. Aí tem gente que fala assim, porque eu tenho que rezar eu chamo de Oriki, né? A reza chama-se Oriki. Eu tenho que fazer o Oriki em Yorubá, para o orixá entender, porque o orixá não entende português. Já escutaram isso? Então tem gente que tem que rezar, tem que aprender o idioma Yorubá para rezar, porque senão o orixá não entende. Meu Deus do céu. Pior que eu vejo um monte de gente repetindo isso aí na internet, sacou? Eu decorei o Oriki do orixá para Oxum me escutar. Meu Deus do céu, a pessoa perdendo tempo com isso. E tem gente que faz, é mesmo cara que quer. É a mesma pessoa que quer aprender a reza em latim, porque Jesus só vai entender em latim. Antigamente as missas eram em latim e ninguém ficava lá. Aí começaram a falar em português, graças a Deus as igrejas ficou cheia, né? Teve uma época que só se rezava em latim. Tem gente que é maluca, quer fazer esses troços aí inventando moda. Tá? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Aí o Joey também falou que leu um livro recentemente que conta a história de um Exu veludo, que antes de vir para a Terra viveu em 3 planetas diferentes. E aqui se vinculou a falange dos veludos. Então, não sei. Eu não vou dizer que é nem que não é. Eu realmente não sei. Mas eu também não desacredito, não. Nesse mundo, meu irmão, tem mais coisa do que a van filosofia, né? Mas tem muita inventação também. Tem gente que esses livros de romance aí, com todo respeito, né? Tem que ver também quem escreve, viu, gente? Porque uma coisa é você pegar, por exemplo, uma obra lá do André Luiz, uma obra lá do Chico Xavier, que é o médio gabaritado, o médio que realmente que tem um gabarito, e você, legal, mas tem uns médios aí, pelo amor de Deus, né? Que quer escreve abobrinha, que quer chamar atenção, né? Então tem que ver quem está escrevendo isso aí. Pode se acreditar em tudo que você fala, não, inclusive no que eu estou falando aqui, viu? Não se acredite em tudo que eu falo, inclusive no que eu falo. Tem que pegar, pensar direitinho, né? Porque às vezes a gente está falando besteira, às vezes não é nem malícia, é porque a gente não sabe. E às vezes você vai divulgando a coisa que não é legal. Concorda, infelizmente é isso, mas é por falta de entendimento da essência do espírito. Isso. Mais alguma coisa aí, gente bonitas do meu Brasil varonil? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Dimensões espirituais. Vamos voltar pro tema, né, gente? Voltar pro tema, né? Legal. Vamos falar de que então, da dimensão espiritual? Acho que já falamos bastante, né? Falamos bastante. Que é essa parte do... que... Pensa em alguma coisa aí pra nós. Tenta voltar pro tema, né? Pra gente não ficar muito fora. As dimensões espirituais de Exu e Pombogira. Vou contar um negócio pra vocês. O pessoal gosta de história, né? Então vou contar um caos. Eu tava, como eu já falei algumas vezes, né? Eu tenho projeção da consciência, né? Eu saio do corpo de forma lúcida. Aí teve uma vez dessa, gente, que eu tava num lugar, numa dimensãozinha melhor, já queria estar falando de dimensão, vou falar disso, né? Eu tava num lugar que era uma dimensão bem bonitinha, sabe? Tinha um jardim bem legal, com umas flores bonitas, e as flores, gente, tinham um aspecto, o aspecto luminoso, o aspecto das cores das flores, parecia que a cor era viva, sabe? De tão bonita que era. Tipo assim, hoje tem esse negócio de 4K, 10K, 5, dessas coisas de visibilidade assim da internet, né? Tem imagem que fica mais bonita do que no olho vivo, né? No mundo espiritual, no lugar que eu tava, tinha umas luzes assim bonitas. Olhava para a água parecia que falava, parecia que ela queria falar comigo. E as folhas, as flores coloridas, elas
elas tinham um magnetismo diferente, uma luminosidade totalmente diferente. Parecia que ela realmente estava, como se fala assim, era viva, né? Ela se relacionava comigo, a flor, né? a planta e tal. Era um negócio bem diferente. Acho bem bonito, assim, as cores muito vibrantes. Eu estava nesse lugar, eu achei aquilo tudo legal. Aí, passei me levaram para uma tal de uma espécie de beco, corredor assim. Eu passei por esse beco, né? Quando eu saí na outra extremidade, abriu a porta lá e era uma praça de via pública, já numa dimensão bem baixa, bem piorada. Era meio que uma praça, uma dimensão espiritual bem coisa, e estava bem de noite ainda, né? Aí eu olhei para trás assim, tipo assim, eu saindo pelo beco, né? Era um beco, eu saí pelo beco. E aquele negócio escuro, uma praça, né? Algumas pessoas ali meio perturbadas. Eu fiquei com medo daquilo, né? Eu falei, rapaz, vou voltar para trás, né? E quando eu olhei para trás assim, tinha um Exuzão, irmão, enorme, na porta, né? Sentado num trono assim, coisa mais feia do mundo, uma cabeçona, com as roupas esquisitas, um cara enorme de grande, sentado num trono assim, né? E tinha fogo em volta dele, perto dele. Tipo assim, botando medo para que as pessoas não passassem por aquele acesso, né? Ou seja, eu tentei voltar e não dei conta. Para entrar no lugar eu consegui, mas para voltar não dava acesso, porque tinha aquele Exu lá na porta, né? Aí eu falei, já tô aqui mesmo, então fica, né? Aí fui andar pela praça. E quando eu fui andar pela praça, eu vi várias pessoas, vários Exus, com capa, né? Cara normal, com a capa de Exu nas costas, vinha voando baixo, assim, não voa alto não. Voava baixo assim, aterrissava na praça, né? E a praça tinha várias oferendas. Oferenda de macumba, né? E tinha uns caras assim, com a cara com um olhar assim, tipo de pessoas que são dependentes de química, né? Com um cara assim meio de, parece zumbi. Tinha várias pessoas assim com aquele aspecto meio que de zumbi, meio andarilho, morador de rua, né? E tinha esses Exus ali mantendo a ordem no lugar, espaço. Pessoas normais, com roupas normais, né? Calça comprida, calça jeans, né? Camiseta. E por cima acho que tinham capas. E vinham assim, voando baixo, paravam ali naquela região, tipo assim, mantendo o controle ali, o espaço físico, né? Daquele local onde as pessoas arriavam oferendas. Eu achei aquilo interessante. Falei, cara, que loucura isso aqui, velho. Fiquei lá um tempo observando aquilo, né? E depois acordei do corpo. Essa foi uma boa experiência, né? Não sei se vocês já escutaram isso. Eu achei uma boa experiência, né? Então, eu nem pensei em falar isso, mas aconteceu, é verdade. Né? Alguém perguntou aqui se a Anne Dutra perguntou se os orixás também têm pontos riscados. Orixás? Filha, tem sim. O que acontece? Você já viu as ferramentas? Você já viu as ferramentas dos orixás? Então, por exemplo, é comum você vai fazer um assentamento de Ogum, você às vezes compra uma ferramenta já pronta, né? Ou de Oxóssi, ou de Assai, já tem aquelas ferramentas, não tem? Aquelas ferramentas são pontos. Aquelas ferramentas elas são baseadas em pontos riscados. A pessoa faz o ponto, pega aquele ponto e leva no ferreiro para fazer aquela ferramenta, entendeu? Então todos os orixás têm pontos riscados, tá? Eles não é comum riscar, porque quem risca normalmente é guia de Umbanda. O guia é quem risca. O caboclo que risca o ponto. O preto velho que risca o ponto. O Exu que risca o ponto. Mas se você levar ao pé da letra, aquilo lá é ponto, tá bom? Já deu 43 minutos. Tá bom? Então acho que já deu, né, gente? Vamos rezar, né? Agradeço a paciência de vocês, tá? Que Jesus abençoe a todos. Peço desculpa por alguma coisa aí, tá? E é isso. Na segunda-feira que vem estamos de novo. Oi? O Joey fez mais um comentário. Tem aqui. Sim, as flores materiais no mundo espiritual absorvem o prana do sol e depois as emitem de volta. Por isso brilham à noite. Ele fez um outro comentário, mas eles precisam dessa vestimenta. Se as pessoas vissem como são os espíritos no mundo, mas sendo mais densos, são assustadores. Daí os Exus usam essa máscara para impor respeito. Acho que é isso aí, isso é um fato. É isso mesmo. Usa essa coisa para botar respeito nesses caras perturbados, né? Cara perturbado, entendeu? Então, para o cara ficar com medo e não atravessar aquelas fronteiras ali e atrapalhar outras pessoas. É um fato, é isso mesmo. Obrigado pela ajuda, viu, Joey? Já vi que você é um cara estudioso, né? Deus abençoe você, que você continue nessa jornada, continue conosco. Se você for aqui de Brasília, vá visitar lá, vou ficar muito feliz de te receber, tá bom? Se você não for, continua conosco estudando, aprendendo, né? Nos ensinando também, porque a gente não sabe tudo, a gente tá, pelo contrário, a gente é aprendiz, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela participação, viu, meu filho?
bom? Tem alguém aqui, boa noite, pai, eu queria... Tá vendo essa parte? Sabe o que acontece quando a pessoa que usa do seu conhecimento de feitiço para destruir uma família? O que acontece com a lei do retorno? Filho, o que acontece exatamente eu não sei, né? Porque isso aí depende de Deus, né? Deus é que sabe. Agora, se aqui na Terra tem a justiça dos homens, né? Se alguém faz mal para alguém, e esse alguém é apresentado na justiça, né? Aí a legislação de cada país é uma, não é? Então, tem coisas que é crime aqui e tem coisas que não é crime em outro lugar. Tem coisas que o crime aqui a pena é quase nada, tem outros crimes lá a pena é uma pena muito braba, né? Então isso tem a ver com os homens. Eu acredito, eu penso que para Deus também tem a sua própria legislação. Só que essa legislação, eu não tenho conhecimento dela, né? Isso está muito mais, eu acho que a nível de consciência de cada um. Espiritualmente, né? De cada um. Eu não consigo falar sobre isso, mas que a pessoa vai pagar uns pedaços, vai. Isso eu tenho certeza, entendeu? Porque a gente vê o tempo todo isso acontecer, né? Agora, essa métrica, essa medida, eu não tenho conhecimento. Mas que paga de alguma maneira, né? Entendeu? Agora, a métrica exata, não sei. Mas que quem... É um fato. Se você faz o bem para as pessoas, você vai receber aquilo, né? Se você faz o mal, vai receber. Mas cedo ou mais tarde, essa conta, o boleto chega do cartão, né? Agora, como é que é? Você vai poder pagar parcelado, você vai poder pagar você vai ser com juros, aí, meu irmão. Isso aí é só com Deus, né? Pedimos misericórdia pelos nossos pecados. Beleza, gente? Fechou? Mais alguém aí quer dizer alguma coisa? Missão cumprida? Falamos bastante hoje, né, gente? São 22h33. Agradeço demais a paciência de vocês. Peço ao nosso Mestre Jesus que continue nos abençoando, não é isso? Vou fazer oração. Senhor Jesus, Mestre querido, né? Rendemos graças a Ti, Senhor, pela nossa oportunidade. Pedimos, Mestre, que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco na noite de hoje. Que o Senhor permita que os bons espíritos, nossos anjos de guarda, guardiões, espíritos, mentores, orixás, guias e protetores, façam valer na vida deles tudo aquilo que faz bem para eles. Tudo aquilo que é bom. Abençoe suas famílias, seus filhos, seus lares, seus trabalhos e tudo mais relacionados ao bem. Muito obrigado por tudo, Jesus querido, que a tua paz seja conosco hoje e sempre. Achei a gente, muito obrigado, tá? Até segunda que vem. Aqueles que puderem ir no nosso terreiro, fique à vontade, quiser lá. Aqueles que quiserem fazer joguinho de búzios comigo, agenda aí, conversa comigo no WhatsApp, faz um joguinho de búzios, tá bom? Pra fazer bola, fazer trabalho. Sempre pro bem, pelo amor de Deus. Não vai me ligar para fazer aquelas perguntas cabeluda, né? Sempre pro bem. Trabalhar para saúde, para paz, para harmonia, para melhorar o trabalho, prosperar no serviço, fazer bons negócios, ganhar seu dinheiro honestamente, cuidar do lar, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, abençoar o casamento, tudo isso é legal. Beleza, gente? Valeu. Beijocas. Tchau. JC Santos fez uma perguntinha de novo. Então vamos embora, vai. Ele fez trabalho de amarração amorosa para Desculpa destruir a família e hoje me ameaçou de morte. Quem fez isso aí? JC Santos. O que ela falou? Desculpa. Né, que ela não tinha falado? Queria saber se tem lei do retorno. E aí agora ela comentou, né, que ele fez trabalho de amarração amorosa para destruir a família e hoje ameaçou de morte. Aí ela tá perguntando onde fica o terreiro também. Filha, nosso terreiro você é só pegar aí, você tem o endereço nosso aí, fica aqui em Brasília, né, na Colônia Agrícola 26 de setembro. Se tem esse tipo de questão de ameaça, isso aí é crime, né, filha? Então isso aí vai além do terreiro, tá? Então se tem essas questões de ameaça, de crime, essas coisas, é delegacia. Vai à delegacia e conte o que você está me contando aqui, né? Se a pessoa faz isso, tem a legislação humana para cumprir, não tem? Então se está se sentindo ameaçado por algum motivo, corre lá, mete os ferros nele. Agora, tem que fazer, tem que ter coragem, né? Tem muita mulher que às vezes sofre com esse tipo de ameaça, tipo de coisa desse sentido e fica caladinha, né? Quer que a macumba resolva. Se é caso de polícia, resolve na polícia, né? As questões espirituais, sim, você pode ir lá no centro, no meu ou em qualquer um outro, que existe uma lei, né, espiritual que nos protege. Se você estiver certinho, tenho certeza que qualquer igreja que você for e for lá botar o joelho no chão e pedir misericórdia, que Deus abençoe sua família, isso se resolve, porque
A justiça de Deus cobre em todos os lugares, não é no meu terreiro só não. Cobre no meu, mas cobre em qualquer canto. O mesmo Deus que trabalha no meu terreiro, trabalha em qualquer lugar. Se você estiver sendo vítima de uma situação infeliz dessa, e você não merece isso, você põe o seu joelho no chão, clama por Deus, seja uma vela branca que seja, e pede: Senhor Jesus, Mãe Maria, abençoa a minha vida e meu lar, corta daqui da minha família toda coisa ruim, que eu não quero nada bem disso, eu quero cuidar bem do meu marido e dos meus filhos. Se você estiver certa, e o que você está me dizendo é verdade, isso aí uma vela resolve, tá bom? Agora, é isso, né? Se você quiser ir ao nosso centro, fique à vontade, a porta está aberta. Ela já falou que já fiz o boletim de ocorrência. Ah, que bom, é isso aí. Se é questão de crime, mete na cadeia. Tá bom? Fechou, minha filha? Muita paz, Deus abençoe. Desejo que você fique bem, que o seu lar seja preservado. E que você não perca seu tempo jogando praga em ninguém, né? Indo lá numa macumba lá para devolver macumba do outro. Isso é pela baixaria, né? Pelo amor de Deus, vai rezar, pega com Jesus, né, que dá certo. E quiser nosso terreiro rezar lá conosco, é de graça, vai lá e reza. E se amanhã ou depois você quiser fazer um jogo de búzios, eu faço para você, para abençoar a sua vida, abençoar o seu casamento. Mas não é para fazer nada de devolver nada, de tirar marido, isso aí mesmo, essas baixarias eu tô fora. Beleza? Beijocas. Fechou, gente? Valeu. Deus abençoa, minha filha, Deus abençoa. Axé.